Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria ver essa casa cheia para a gente celebrar 30 anos juntos. 30 anos de UOL, é muita história para a gente contar. Sejam muito bem-vindos, vão se acomodando para quem está aí de pé. Hoje é um dia muito especial, porque é uma festa interna, um pouco, de certa maneira, essa parceria UOL e FAAP. Muito bom estar aqui, obrigada por vocês nos receberem. É muito legal estar conectado com a academia também. Pessoal, os estudantes que estão aí, tem bastante estudante, não tem? Quem é estudante aí? Levanta a mão. Tem as nossas estrelas aqui. É estudante, né, Juca Kfouri? Como não é? Vive aprendendo, a gente aprende todo dia a nossa conversa de bastidores. Lindo. E tem aqui também o pessoal da Folha, pessoal do UOL. Sejam muito bem-vindos. Hoje é uma data especial aqui para a gente, porque a gente está celebrando, iniciando, a gente já tá no meio das celebrações. Tivemos um evento delicioso, o Boteco UOL, no último sábado, outros eventos para a gente marcar os 30 anos do UOL. E hoje a gente vai ter aqui dois momentos muito bacanas. Primeiro, a gravação do A Hora, e isso eu acho muito legal, porque todo mundo, quando assiste esse programa, vê o videocast do A Hora, dessa dupla maravilhosa, Toledo e Thaís Bilenque, que estão ali no cantinho, daqui a pouco assumem o palco. Vocês assistindo em casa ou ouvindo, né, pelos podcasts, falam assim, nossa, como é que será que faz isso? Vocês vão acompanhar uma parte disso, né? Os bastidores, eles vão contar também um pouco aqui. E a gente vai ter um momento também mais do que especial, que é justamente o prêmio UOL Conteúdo. A gente tem muita história que a gente conta todos os dias, quem acompanha a página do UOL, e a gente tem muita alegria de saber que a página do UOL ela é vista por boa parte dos brasileiros, né, como a página principal. São mais de 700 histórias diárias que a gente conta, então tem muita coisa. Imagina o trabalho que não é você selecionar quais foram os principais trabalhos, as principais reportagens, furos e programas que a gente transmite. Então, o Prêmio UOL é isso, a gente vai também celebrar aqui quais foram os melhores desse ano de 2025, na verdade, do ano passado. E, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria chamar aqui ao palco, justamente, o CEO da FAAP, que vai dar as boas-vindas também, o Luiz Sobral conosco aqui, para que a gente possa dar as boas-vindas neste evento. Boa noite, Luiz. Obrigado, Fabiola. Muito boa noite a todas e todos. Prazer enorme recebê-los aqui. Quero começar pelo agradecimento das autoridades aqui presentes, revelando que é sempre um privilégio ser escolhido por um grupo tão determinante para a comunicação brasileira como o UOL, e para nós recebê-los aqui para participar dessa festa, dessa premiação, também uma escola, um ensino, uma sala de aula para tantos alunos aqui presentes. Começar agradecendo a presença do Luiz Frias, obrigado por ter vindo, obrigado por ter escolhido essa casa. Aqui o Sami, a Dutra, que estão aqui conosco, o Sérgio Dávila também. Em nome deles, todos, agradecer todos os presentes e a iniciativa. Para nós que estamos à beira de completar 80 anos, sabendo o quão difícil né, Sami, completar 3 décadas, garantindo uma reputação como a que vocês carregam, como a que vocês garantem, para nós é do mesmo tamanho de desafio chegar aí à beira dos 80 anos, desde 1947, nos atualizando todos os dias e agora com 79 anos de história. Nós que começamos aqui na pretensão de ser uma escola de belas artes, de ser um Museu da Arte Brasileira, oriunda de uma partida importante da identidade brasileira do movimento de 22, garantimos, depois de um centenário do movimento modernista, essa entrega com tantos alunos interessados numa noite de segunda-feira a participar, para conhecer um pouco mais o trabalho de perto desse que é um dos grupos principais de comunicação brasileira. Para nós também, viu, Luiz, a gente tem aqui uma grande parceria, nosso colega mais parceiro, o UOL EdTech, acho que o Alex não está por aqui, mas que hoje completamos mais de 12 mil matriculados em pós-graduação digital,
graças a essa parceria com um dos braços e pilares importantes do Grupo UOL. A gente consegue, com isso, democratizar o nosso acesso ao conhecimento e à produção acadêmica que nós fazemos aqui em São Paulo, que a gente ainda tem um campus lá em Ribeirão Preto, mas com a parceria com a EdTech consegue ampliar essa parceria para todos os terreiros brasileiros, com uma gama de mais de 20 cursos hoje, dando cada vez mais certo. Estamos muito, muito satisfeitos com esta parceria. Então, tanto esta, que é sobre a entrega da pós, quanto esse prêmio, estejam sempre absolutamente convidados a fazerem coisas conosco. Acho que precisamos urgentemente reunir esforços, Fabíola, para a gente garantir que essa nova geração insista numa comunicação responsável, correta, né, à prova de fake news, né, e grandes organismos como a UOL, como a Folha, precisam garantir a porta de acesso e o estímulo para esses jovens. Aqui a gente tem um programa novo que reúne publicidade, jornalismo e relações públicas. Em até 6 anos, o jovem pode se graduar e se credenciar nessas 3 carreiras. São 3 diplomas em 6 anos. Atividades que são complementares hoje, né? A produção do conteúdo, quem não precisa de um analista de risco, né? Para ser um cara mais preparado para o mercado das relações públicas, mas, sobretudo, insistindo na formação do jornalista. É muito importante que nós andemos juntos, de mão dadas, a academia com as empresas, porque, não, de outra forma, dará menos certo. Então, muito obrigado pela escolha. Sintam-se absolutamente em casa e um lindo 8º prêmio. Oba! Estamos em casa, Luiz. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Eu aproveito para contar, vocês já devem ter visto aqui, os jornalistas da FAAP, os alunos de jornalismo da FAAP, que estão fazendo a cobertura do evento. Então, toda essa cobertura, além de você acompanhar pelas redes do UOL, você também vai acompanhar no na FAAP, @nafaap, o trabalho dos alunos de jornalismo da FAAP, coordenado pela Edilamar Galvão, que também está aqui conosco. Então, para quem quiser, pode acessar e acompanhar aí, @UOL e @nafaap. E eu chamo aqui, ó, o nosso CEO, Sâmia, conosco. Pode vir aqui para contar um pouquinho de como é que foi essa construção desses 30 anos. Paulo Sâmia, CEO do UOL, conosco, para que a gente fale sobre esse evento tão importante de 30 anos. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Fabíola. Obrigado por tudo. Boa noite a todos. Prazer ver todos aqui nessa noite. Uma noite muito importante para o UOL. Vocês vão me permitir, eu tenho uma pequena cola aqui, que é um prazer enorme estar hoje aqui na FAAP, para abrir o festival UOL Prime de jornalismo. A FAAP é um espaço que combina muito com o que vamos discutir hoje aqui. Formação, pensamento crítico e qualidade de conteúdo. E esse evento, como a Fabíola já falou e como todos já viram, tem um significado muito especial para a gente. O UOL completa 30 anos em 2026. São 3 décadas acompanhando e ajudando a construir a evolução da internet e do jornalismo do Brasil. Desde o início, o UOL teve um papel muito claro: ampliar o acesso à informação com qualidade e em escala. Fomos pioneiros na internet brasileira e, ao longo desses anos, construímos uma posição única. Hoje, alcançamos cerca de 80 milhões de pessoas todos os meses. Isso nos coloca em um lugar de enorme responsabilidade. Mas não é só sobre audiência, é sobre influência, é sobre credibilidade, é sobre impacto real na forma como as pessoas entendem o Brasil. Porque, no final do dia, quem informa ajuda a formar o Brasil. E é por isso que o jornalismo é central para o UOL. Temos uma das maiores redações do país, com um compromisso muito claro com independência, rigor e qualidade. E, ao mesmo tempo, seguimos evoluindo. Inauguramos novos estúdios de televisão. Hoje, produzimos mais de 10 horas diariamente de conteúdo ao vivo. Ampliamos nossa presença com o canal UOL. Criamos novas verticais de conteúdo e seguimos desenvolvendo produtos que fortalecem a relação com o nosso público. Mas o ponto central continua o mesmo: conteúdo de qualidade. Tecnologia muda, formatos mudam, plataformas mudam, mas a confiança continua sendo o ativo mais valioso do jornalismo. E o contexto mudou, e continua mudando rápido. A velocidade da informação aumentou, a competição pela atenção é enorme,
e os desafios de credibilidade ficaram mais complexos. Hoje, fazer jornalismo exige mais do que informar. Exige explicar melhor, contextualizar melhor e, principalmente, construir a confiança todos os dias. Porque um mundo com excesso de informação, qualidade e confiança são os diferenciais. E isso não é trivial. Por isso, no UOL, a gente trabalha com uma lógica muito clara. Evoluir rápido, sem abrir mão dos princípios, garantindo que o jornalismo sempre continue relevante. Eventos como esse existem justamente para isso, para discutir o presente, mas principalmente o futuro do jornalismo, para trocar experiências e para elevar o nível da nossa discussão como indústria. Hoje, vamos ter aqui um painel com Luiz Frias e o Murilo, numa edição especial do podcast A Hora, da Thaís Bilensky e do José Roberto Toledo. O Luiz tem um papel central na história da internet e do jornalismo do Brasil, fundador do UOL e chairman do Grupo UOL. E o Murilo, como diretor de conteúdo, lidera diariamente o desafio de produzir jornalismo em escala, com qualidade, em um ambiente digital cada vez mais exigente. Vai ser uma conversa importante. E, na sequência, como a Fabíola citou, teremos a premiação do 8º Prêmio UOL de Conteúdo. Um momento de reconhecimento ao trabalho jornalístico, à qualidade das reportagens, à dedicação das equipes e à capacidade de produzir conteúdo que realmente importa. Porque, no fim, são as boas histórias, bem apuradas, bem contadas, que sustentam tudo o que fazemos. E, olhando para os 30 anos do UOL, a principal mensagem é simples. A gente construiu muito, mas ainda tem muito o que construir. O jornalismo vai continuar mudando, a tecnologia vai continuar avançando, o comportamento do público vai seguir evoluindo, mas a missão não muda. Produzir conteúdo de qualidade, ajudar as pessoas a entender melhor o mundo e reforçar o papel do jornalismo como base da democracia e de uma sociedade justa e responsável. É isso que vai nos levar para frente. Obrigado a todos que fazem parte disso. É isso. Desejo um bom evento a todos. Boa noite. Obrigada, Sâmia. Muito obrigada. O Sâmia estava falando sobre a inovação. Eu vou completar agora, nesse mês. Eu acho que talvez hoje, Murilo. 5 anos de UOL. E é muito legal. De 5 anos para cá, é impressionante a quantidade de mudanças no fazer, né? E a forma como o UOL conta suas histórias, porque o Sâmia estava falando, a essência sempre é a mesma, né, do jornalismo. O jornalismo é ouvir e contar histórias, né? Tá aqui os nossos mestres aqui, ó, Juca Kfouri, por exemplo, que sem dúvida nenhuma uma grande inspiração para mim de jornalista. Você, mesmo só de esporte, mas quantas histórias você conta relacionadas a tudo. Essa é a nossa base. Só que a forma de consumir, né? Você que me fez vir para o UOL, e você falou, você vai, porque o UOL é futuro. E isso é muito legal. Eu ouço já de pessoas da redação, UOL futuro, sempre olhando para frente, conectado com a inteligência artificial. A gente vai falar sobre isso hoje aqui. O uso da inteligência artificial para nos ajudar na produção do nosso conteúdo, mas a essência, a raiz é a mesma. É por isso o investimento também no jornalismo investigativo. Bom, mas chega de conversa, porque agora chegou o grande momento. Eu estou louca para ouvir o Luiz Frias falando. E o Murilo a gente conversa mais, né? Mas eu acho muito importante. Quero chamar a Thaís e o Toledo aqui para o nosso palco, porque a gente agora vai fazer algo. Palmas para esta dupla que bomba demais no nosso UOL. Eles estão no canal UOL, eles são videocast, eles são podcast, eles têm furos de reportagem. Todas as sextas-feiras você pode acompanhar logo cedinho a hora, bem na sua hora, depois a 13h. Pode sentar, Toledo, fique à vontade. O sofá é seu. E depois você acompanha no nosso canal UOL em vídeo, porque é um videocast. E eu acho muito, muito interessante, porque vocês vão acompanhar agora como é que é gravado o A Hora, né? Eu acho muito legal ter plateia num programa gravado, como eles fazem diariamente. Eu os encontro quando eles chegam no UOL, é sempre com uma pilha de apurações, ligações que não param, né? O celular sendo utilizado toda hora, enquanto eles estão se preparando e vão para o estúdio, continuam apurando, e lá eles gravam. Boa noite, Thaís.
Muito boa noite, Fabíola, e boa noite para todo mundo. Que alegria, que orgulho de estar aqui. A nossa musa da notícia. E boa noite, mestre Toledo. Muito boa noite, Thaís. Muito boa noite, Fabíola. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tem mais gente do que eu imaginei que ia ter. Eu já estou ficando nervoso, Sim. Mas tudo bem. Sim. Pode ficar calmo. O palco é todo seu e da Thaís. E agora vocês assumem o microfone e chamem seus convidados. Bom programa para vocês. Muito obrigada. Bom, vamos seguir e falar um pouquinho agora. A gente começa agora, então, o 8º prêmio UOL de jornalismo, o UOL Conteúdo, para a gente saber quem são os grandes vencedores deste ano. A gente teve um ano de 2025 muito intenso, né? A gente teve o julgamento de uma tentativa de golpe, a gente teve aí a prisão, né? A condenação de Bolsonaro, esse ano a prisão de Bolsonaro, e foram assuntos muito importantes. A gente teve até um estrangeiro como técnico da seleção brasileira também em 2025, mas 2026 promete muito mais, inclusive, né? Um ano de eleição, de Copa do Mundo. Aliás, Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo, hein, Trajano? Não vai, né? Não vai, né, Tirone? Não vai. Vocês não querem que ele vá. Você quer que vá, né? Mas que ele vá passear. Eu ouvi você falando no boteco. Tá certo. A redação do UOL ela é composta por jornalistas fixos, fora os nossos colunistas e fora a quantidade também de colaboradores que a gente tem. A gente está com mais de 700, né, Murilo, hoje em dia, que compõem a redação do UOL. É muita gente que faz notícia diariamente. Mas o nosso jornalismo, como já ouvimos aqui, é o nosso jornalismo raiz, e é esse que é a nossa prioridade máxima, que investiga, revela privilégios, que não deveriam existir no nosso país, mas que existem, e por isso a gente pega no pé mesmo, né? A gente teve uma série interessantíssima, que é o Brasil dos Privilégios. Expõe golpes, como a gente também acompanhou ao longo desse ano, além dos grampos, as articulações de bastidores, isso nos interessa demais. Ouvimos histórias difíceis, relatos que ficaram escondidos por anos e anos, mas a gente faz questão de revelar cada um deles e ajudamos também a trazer luz, né? O que muita gente preferia manter em silêncio. Essa é a nossa prioridade aqui no UOL. E a gente entrega também essa cobertura de esportes, que as pessoas são fissuradas, o esporte do UOL tem muita audiência, o pessoal fica lá acompanhando os programas ao vivo, além das colunas, dos blogs, e também tem nosso entretenimento. Isso nos interessa demais, a cobertura do BBB e muito mais, além, claro, de muita utilidade pública. E a gente conta isso diariamente na nossa página do UOL. Eu fiquei impressionada com o número, são 720 histórias por dia contadas no UOL. É muita coisa, 720 histórias por dia. 40 newsletters, e isso é um produto também muito interessante. Por exemplo, tem a newsletter da China, que é do Nelson de Sá, que é interessantíssima. Além de muito conteúdo que você pode assinar e receber direto no seu e-mail. Temos 12 videocasts, por exemplo, inclusive o videocast do A Hora, que você acompanha, entre outros, um canal linear da TV paga, além também de 12 horas de programação. No nosso canal hoje está com 12 horas de programação, e também os 192 canais no WhatsApp. Isso também é muito interessante, porque a gente tem, hoje, 39 milhões de inscritos, 39 milhões de inscritos no nosso canal de WhatsApp, e é um dos maiores que tem registrado no WhatsApp, além também do nosso UOL Flash, que é a forma, acho que mais recente de consumir conteúdo no UOL, e tem sido um sucesso. Você certamente já viu, quando abre a página do UOL, às vezes você cai no UOL Flash, que é um jeito de você consumir como se fosse de rede social. A gente tem um vídeo aqui para mostrar dos 30 anos do UOL. Vamos assistir.
7 em cada 10 brasileiros acessam o UOL todos os meses. E 58 milhões de seguidores estão nas nossas redes sociais. Esse é um pouco do nosso conteúdo e da nossa influência aí pelos meios. Por isso, bem-vindos à 8ª edição do Prêmio UOL de Conteúdo. Eu queria mostrar aqui no telão os nossos jurados deste ano. A gente convidou uma galera de peso aqui para nos ajudar a escolher o melhor do nosso conteúdo esse ano. Eu agradeço a todos eles, alguns acho que estão aqui conosco também nessa noite. E isso é muito importante. Queria chamar para entregar o primeiro prêmio aqui e anunciar os finalistas, a Dila Galvão, que é coordenadora do curso de jornalismo da FAAP, é a nossa primeira convidada de hoje. E a gente vai fazer um esquema seguinte, eu vou chamar aqui no palco, ela vai anunciar o vencedor, eu vou anunciar as categorias, ela vai anunciar o vencedor, as pessoas ficam aqui no centro, tiram a foto, e eu vou convidar alguns para sentarem e a gente contar a história. Você vem, Dila, pode vir. Você já está com o envelope na mão? Temos o envelope. É assim, é um programa ao vivo esse. Né? A gente está acostumado. Bom, a primeira categoria da noite é o programa ao vivo. Sim, é o programa ao vivo. A gente tem alguns programas ao vivo, a gente adora. O meu é um deles, que é o All News. Vocês já assistem? Todos os dias, às 10 horas da manhã. Não percam, das 10 a 1 hora da tarde. E tem a segunda edição. Olha lá o Diego Sarza também, meu colega, às 4 horas da tarde, todos os dias. Ele, Dani Lima, Sakamoto ali, que acompanha de manhã e também à tarde. Todo o nosso time no All News ao vivo. Bom, os indicados... Eu já fiz a minha publi... Porque eu estou no palco, tá? Desculpa, Juca, mas tá? Tá bom. Tá bom. Mas os indicados são, além do All News, a gente tem o Posse de Bola com os meninos do esporte aqui. Tirone, Juca Kfouri. Trajano, Arnaldo, o que foi? Não. Para. E também... Cadê o outro indicado? Gente, está com um problema aqui, ó. Não são 3 indicados? São só 2 indicados? São 3 indicados. Então joga o vídeo para indicados. Central Splash. Aê, tamo no ar com mais um Central Splash. Posse de bola. Vamos ousar hoje, Juca Kfouri? Vem junto comigo? All News. Você, nosso convidado especial, vem com a gente. Uhul! Desculpe aí, gente, não sabia que tinha esse vídeo. Me perdi nas fichas. Vem cá, Dila, vamos anunciar. Você vai contar quem é o vencedor. Pode fazer suspense? Pode. Bom, primeiro eu vou dizer que meu pai vai ficar super feliz. Sério? Eu vou contar para meu pai que eu anunciei esse prêmio. Pode ir, vai. Posse de bola. Como toda boa equipe de futebol, o Posse de Bola alia um time entrosado, tradição e inovação na medida certa. Líder de audiência entre os programas esportivos em sua faixa no YouTube, o videocast, comandado pelo âncora Eduardo Tirone, e os comentaristas Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri, José Trajano, Juca Kfouri e Mauro César, se consolida como um dos principais do gênero no país. Com grandes nomes do nosso jornalismo, trazendo temas quentes e novidades do esporte, o Posse de Bola é onde milhares de torcedores discutem futebol toda semana. E o peso dessa camisa atrai apaixonados por esporte e marcas também, o que faz do videocast um dos maiores sucessos do futebol. Vem pra cá, o pessoal do Posse de Bola! Ganharam! Eu preciso fazer essa foto para mostrar pro meu pai. O videocast, comandado pelo âncora Eduardo Tirone, e os comentaristas Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri, José Trajano, Juca Kfouri e Mauro César,
consolida como um dos principais do gênero no país. Com grandes nomes do nosso jornalismo, trazendo temas quentes e novidades do esporte, o Posse de Bola é onde milhares de torcedores discutem futebol toda semana. E o peso dessa camisa atrai apaixonados por esporte e marcas também, o que faz do videocast um dos maiores sucessos do futebol. Vocês vão ali tirar foto em primeiro lugar. Pode, todos juntos, a foto oficial. Segurem o prêmio aí, ó. É o de vocês. Viva a Posse de Bola! Pronto. Tiraram a foto? Precisa de mais foto. Pronto. Ó, eu peço para o Juca, Tirone e Trajano ficarem aqui um pouquinho, só para a gente bater um papo. Parabéns, time! Esse povo trabalha demais. Vocês peguem microfones aí. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Juca. Você me avisou mesmo. Ele me encontrou no sábado e falou, nem adianta, porque esse prêmio é meu. Eu ganhei ano passado. Meu não, nosso. Não, sim, eu sei. Eu ganhei ano passado já. Mas você quis usar o fato de estar com o microfone em cima do palco, achando que não tem resposta. Mas mais do que merecido, Posse de Bola é um programa que movimenta o Brasil como um todo, né? Tirone, o que significa o Posse de Bola? Qual a importância desse programa? Há quanto tempo você faz o Posse de Bola? O Posse de Bola está na grade do UOL, ou no UOL, desde 2019. É uma iniciativa conjunta nossa e também do UOL. Um projeto apresentado ao UOL, o UOL gostou, apostou, foi muito legal o UOL ter dado essa oportunidade para a gente fazer. Fizemos, começamos devagarzinho e aí virou uma referência, né, na cobertura esportiva. Na pandemia, né, Tirone? Na pandemia, exatamente. Na pandemia. A gente começou a fazer, depois, logo em seguida, foi a pandemia, nós continuamos fazendo. E foi muito legal. Depois incorporamos um dos meus ídolos do jornalismo, Trajano. O decano. O outro está aqui, o Juca Kfouri. Foi muito legal, tem a participação, evidentemente, muito importante do Arnaldo Ribeiro, que não está aqui hoje, mas foi um dos idealizadores também do projeto. E, basicamente, para mim, o que eu acho que a importância do Posse de Bola é tratar o jornalismo esportivo como jornalismo. Eu acho que, numa época que a gente está falando muito sobre engajamento, gritaria e tudo mais, eu acho que o Posse de Bola é um lugar sereno, com força, com potência, com polêmica, com tudo isso, mas um lugar, sobretudo, de alto nível de serenidade. Eu acho que isso que faz o Posse de Bola um lugar muito tão legal. E eu acho que a pluralidade, né? A gente ouviu aqui no palco agora há pouco. Trajano, isso é muito interessante. Eu posso contar um pouquinho para vocês os bastidores, quando a gente terminou, né, o estúdio, os nossos estúdios novos, né, que ficam ali no prédio da Folha, inclusive no 3º andar, eles tiveram que sair de casa e ir para lá. Aí o Trajano falou assim, eu só vou se tiver pão de queijo. Não é, Trajano? É verdade, e tem sempre Ele come um pote de pão de queijo antes de entrar ao vivo. É que o programa é 8h30 da manhã, está naquela hora do café, do pão de queijo, do suco de laranja. Agora, é muito legal, né, você fazer um programa junto com companheiros, com amigos. Por isso que tem essa serenidade, essa tranquilidade. Num momento que você liga as televisões, ou vê aqui, ali, também nos sites, hoje todo mundo tem o seu blog, todo mundo tem o seu programa esportivo, e é uma gritaria, uma baixaria, e a gente mantém um nívelzinho ali legal para conversar, e cada vez a gente recebe mais adesões, mais retornos, e isso enriquece muito a gente. E agora, no ano de Copa do Mundo, o Posse de Bola será diário. Nós vamos fazer mais de 40 programas diários e vai ter dia que o programa vai manter o seu horário de 8h30 às 10h, mas em dias de jogos do Brasil, a gente faz o programa no horário normal e depois comentamos pós-jogo todos os jogos do Brasil. Espero que o Brasil vá adiante. 3 eu acho que tudo bem. O resto eu não sei.
Porque se não ganhar do Haiti também, melhor fechar o posse de bola. Mas, então, vamos ter muito trabalho pela frente e é muito enriquecedor ganhar esse prêmio num ano de Copa do Mundo. Nos estimula a fazer um trabalho mais legal, mais atuante, mais gostoso para os assinantes do UOL. Ele falou sobre, né, todo mundo tem aquele respeito, mantém o nível, mas as polêmicas... Mais ou menos. Não e demais. E as opiniões, né? Juca, como é que faz para manter o controle e o nível em alto nível? Arranca-rabo teve pouquíssimos. Não, alguns poucos, mas teve. Públicos e nos bastidores? Não, o que eu disse é isso. Não, arranca-rabo mesmo feio, o quê? 3 ou 4 no máximo. Mas a gente não precisa entrar em detalhes. Procurem nas redes. Não, no ar, 3 ou 4. Então, fora do ar foi envolvendo o senhor Juca, né? É claro. Aí fala assim, ixi, você viu o que aconteceu? Ih, não, nem toca no assunto. Envolvendo o seu Juca não é justo. Eu diria envolvendo o seu Mauro. Cadê o Mauro? Não está aqui para se defender. O Mauro e o Arnaldo não estão aqui porque estão no cartão verde da TV Cultura nesse horário. Mas foi o Maurinho que brigou. Uma vez comigo, outra vez com o Arnaldo, outra vez com o PVC. Ele é uma graça de pessoa. Todos os dias eu encontro o Mauro e ele fala assim, não vou entrar antes do meu horário, eu só entro tal horário. E fica lá comigo no camarim. Não, olha, e o Mauro também teve com o Danilo. Temos que lembrar do Danilo, que está lá nos Estados Unidos cobrindo. Então, porque o Mauro é aquela coisa. O Mauro substituía o Zé Trajano. O Washington Oliveto dizia que o Zé Trajano era o melhor mau humor da televisão. E o Mauro superou. O Trajano ficou mais light com a idade e o Mauro faz muito esse papel, né? O Mauro é isso. O Mauro do café da manhã mastiga abelha, né? Com um pouquinho de limão. Aí é difícil. Ô, Juca, mas não pode falar isso. O Mauro não está aqui. Não, só estou falando isso porque ele sabe o carinho que eu tenho por ele. Entendo perfeitamente e a gente administra isso numa boa. Tem uma coisa que é a seguinte, e isso é um segredo mais velho do que andar para frente. Trabalhar, mesmo que seja trabalhar muito, só vale se for com alegria, se for com espírito de humor. Até na hora que briga. Até na hora que briga. E 10 minutos depois acabou a briga. Mas eu acho que esse que é o segredo do posse de bola, né, o Tirone? Porque quem assiste sente essa energia. Porque o futebol é isso. Quem na mesa de bar, quem os amigos não tem essa discussão, né? A brincadeira, e eu acho que vocês trazem para o ar o que a galera toda curte no esporte, que é justamente essa zoação do futebol. Tem um aspecto que é absolutamente relevante. Todos, à exceção da minha figura, da minha pessoa, todos têm time. Ele é América, esse é São Paulo. Mais ou menos, o América é mais ou menos. O Mauro é Flamengo, todo mundo sabe. E você quer me convencer a virar corintiana por quê? Não, para sua filha, filha ser feliz. Porque você aí ensina a pequenininha a ser corintiana e ela vai ser feliz. Mas eu, particularmente, não tenho time. É verdade, né, Juca? Você é a pessoa que não tem time, por isso. Vem para o Santos também. Um beijo, meninos. O tempo está esgotado. E parabéns para o Posse de Bola, esse programaço que se acompanha no canal UOL. Parabéns, Tirone. Ele segura esses meninos, viu? Precisa ter serenidade, porque o Trajano me esculhamba todo dia com a enquete e eu levo uma boa. O Trajano é gente boníssima, comedor de pão de queijo. E a enquete faz parte. Eu meter a lenha na enquete já faz parte. Na rua me procuro e falo. Vai falar o que da enquete amanhã? Eu falei, espera que eu vou meter o pau hoje já. E é muito bom. Gente, obrigada, parabéns, meninos. Obrigado. Vencedores abraço do pro Mauro, prêmio. Um abraço pro Arnaldo, que não puderam estar aqui. E a toda a equipe de produção, Valeu, toda a pessoal. galera que faz a parte técnica. Tem essa diferença, né, do programa ao vivo, que é essa energia, e o público sempre gosta muito do ao vivo, porque é o improviso, é a briga, é o barraco que acontece ao vivo de vez em quando. E tem o programa gravado, que tem a sua diferença. Vamos aos indicados deste ano dos programas gravados. Desculpa alguma coisa. Suade tô eu de nervoso. Eu tô suade também. Eu tô suade também, Tati. Alt Tablet.
Olá, bem-vindos ao Alt Tablet, um talk show que ganhou o prêmio na categoria Papo Reto. Eu acabei de inventar isso, até porque a gente está na semana do Oscar. A Hora. Opa, Thaís. Salve, salve, Toledo. Eu sou José Roberto de Toledo e esta é A Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenque e toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. Muito bom, e a gente adora todos esses programas. Eu quero chamar aqui ao palco para anunciar o vencedor. Não, olha essa mulher, só prestem atenção na chegada dela. É algo deslumbrante subindo na tela. Cris Guterres, uma das nossas estrelas do UOL. Ela que faz um conteúdo imperdível nas redes sociais, moderníssima, entendeu? Diva, muito bem. Ela fala sobre tudo e mais um pouco. E a gente se adora, né, meu amor? Feliz de estar aqui com vocês, gente. Boa noite. Vamos descobrir quem que é o vencedor. Quem é? Você viu que eu cheguei e eu dei um beijo na Dila? Sim. Foi minha professora, a melhor professora que eu já tive na minha vida. Edilamar Galvão. Fantástica. E o vencedor é... Galera, cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera que faz a hora acontecer? Em uma hora, José Roberto de Toledo e Thaís Bilenque mostram de forma dinâmica como funcionam as engrenagens do poder no Brasil e no mundo. Em constante evolução, o podcast traz furos que ajudam a pautar o noticiário e análises aprofundadas dos fatos. E a interação vai muito além dos 60 minutos, com iniciativas para fortalecer a comunidade que se formou ao redor do programa. O debate continua num grupo de WhatsApp com quase 2.000 pessoas. E o sucesso da loja do programa prova que todo mundo veste a camisa do A Hora. Cadê a dupla? E toda a equipe subam ao palco. A Hora, Toledo, Thaís, Luísa Eltz, Marina Paulista, Larissa Della Corte. Venha todo mundo pra cá. A interação vai muito além dos 60 minutos, com iniciativas para fortalecer a comunidade que se formou ao redor do programa. O debate continua num grupo de WhatsApp com quase 2.000 pessoas. E o sucesso da loja do programa prova que todo mundo veste a camisa do A Hora. Fiquem aqui tirando a foto, parabéns. Aqui, ó. Pessoal aqui no meio do palco para foto oficial. Qual é? É porque a hora é a dupla. Vocês são muitos, não dava para fazer tanto. É, vocês comem pão de queijo. Quando eles chegam, o pão de queijo já acabou. O traje não come tudo todo dia. Uhul! A hora, todas as sextas-feiras, a hora fresquinha para você. Parabéns, parabéns, essa galera que faz a hora. Larissa, Luísa Eltz. Elas fazem também o All News, tá? Então são maravilhosas. Vocês dois sentem um pouquinho, vamos contar essa história. Pega meu microfone. Parabéns, Thaís. Obrigada, parabéns. Que alegria. Gente, ela tá com uma cara de criança que ganhou o prêmio, olha. Eu tô pensando na minha criança que ama mais. Ela não sabia mesmo que ela ganhou. Eu tô feliz. Muito obrigada, gente. Que alegria. Como é que você criou a hora aí? Como é que vocês criaram a hora? Toledo. Eu lembro quando o Toledo chegou no UOL, com vários projetos, Então, e daqui a pouco veio a hora. A gente fazia um podcast antes, em outro lugar, que eu não vou citar o nome. E aí a gente saiu desse podcast e resolvemos criar um podcast novo. E o UOL se prontificou a nos ajudar nessa missão, que foi muito importante, né? Porque você já começar numa plataforma como o UOL é um empurrão e tanto, né? E mais do que tão importante quanto a plataforma, a equipe, né? Que também se agregou e foi extremamente importante
para a gente conseguir... Para o programa ser tudo o que ele é, né? Quanto tempo tem a hora já? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. É. Agora, eu fico pensando, Thaís, que um dos grandes desafios, né? Eu vejo você trabalhando, a Thaís também é colunista e participa conosco também do All News, eventualmente. Vocês gravam sempre quinta-feira. Como manter, né, o A Hora quente, quentíssimo como é, para sexta, quando as pessoas vão consumir, né? Como é que faz isso? Qual é a mágica? Nossa. Fabíola, eu acho que a gente tem uma missão primeira, que é organizar o noticiário da semana. E, às vezes, só de organizar já fica quente, porque as coisas às vezes, se perdem, uma atropelando a outra. Então, tem esse lugar. E o outro é que, como a gente tem um dia marcado, uma hora marcada, e a gente vai gravar e apurar, e gravar e falar e analisar, de alguma forma, eu acho que a gente dá um passo atrás e vê a história com algum distanciamento que faz com que ela sobreviva mais tempo, né, do que o ciclo imediato da notícia. Daí a gente suborna o pessoal do Supremo, da Câmara e do Senado, para eles não soltarem notícia na quinta tarde, que daí é sacanagem. Agora, tem um lance que, por exemplo, os furos. Vocês já deram alguns furos, né? O mais recente que eu me lembre aqui é a escolha de Haddad. E eu lembro muito disso. Vocês soltaram esse furo de que o Haddad seria realmente, que o Lula tinha batido o pé e que o Haddad seria o candidato ao governo de São Paulo. Ele negou até o final. Está negando até agora. Está negando até agora, já anunciado e tudo mais. Por exemplo, como segurar um furo para jogar na hora, assim? Eu acho assim, se tem um risco de a situação se impor até antes do programa ir ao ar, sexta-feira de cedinho, aí a gente dá na coluna antes. Agora, do contrário, a gente segura e... Eu brigo com a Thaís para ela não ficar querendo furar o próprio programa. Esse ela furou, né? A gente furou, mas aí foi uma decisão comum. Mas aí que tá, mas vocês furaram, deu furinho, vocês chocaram, só deram a noticiazinha, depois veio todo o caldo. Mas é um pouco o que a gente estava conversando antes, né? Essa história de quem dá primeiro ou quem dá melhor. Ele adora falar isso, né? Ele adora, sabe? Você vê que ele enche a boca. Quem dá primeiro e quem dá melhor. Eu acho que é melhor dar melhor, entendeu? Nossa função lá é justamente botar as notícias em contexto, explicar como elas aconteceram e quais as consequências. Então, assim, não necessariamente você precisa dar em primeira mão, mas, por exemplo, quando a gente soube antes que a trama golpista envolvia um plano de assassinar o Lula, a gente guardou essa notícia para dar numa hora, porque a gente achava importante dar o contexto, em que situação isso se dava. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito interessante, aí falando um pouco como fã de vocês, assim, e eu como âncora, né? Eu sempre tenho esse cuidado, eu converso bastante também com o Murilo a respeito disso, assim, a preocupação de eu não trazer opinião, né? E eu acho que vocês fazem essa mistura tão interessante no A Hora, a notícia e a análise, né? Qual é o cuidado? Como faz isso, assim, né? Qual é o cuidado que vocês tomam? Essa é a notícia, essa é a análise? Isso é um lugar bem específico, né? Delicado, porque quando você se coloca, quando você fala de uma notícia, o tom de voz, o ritmo com que você fala comunica outras coisas além da palavra que você está dizendo. Então, eu acho que tem um cuidado de conseguir usar não só as palavras certas, mas também o tom certo para dar notícia. Na hora de dar opinião, é quase como se mudasse a chave e fosse outra pessoa falando. Porque o A Hora é um programa noticioso, mas com análise. É isso que é interessante, feito pelas mesmas pessoas, não é que tem um âncora, né? Uma terceira pessoa. E, para a gente finalizar, todo mundo fica curioso, porque vocês têm uma química no ar, é muito legal. Vocês são amigos de verdade? Eu sou super. Eu odeio ela. Eu adoro o Toledo. A gente é amigo desde que a Thaís brincava de baldinho de areia na praia. Não, é verdade. Eu conheço o Toledo quando no meu primeiro estágio. Ah. Ele não era meu chefe, mas ele trabalhava no mesmo escritório que eu, no Terra Magazine. Vi crescer. Assim, já falaram, tempo esgotado. Eu queria ficar um tempo conversando com vocês, mas o sofazinho é rápido. Parabéns, Thaís! Toledo, acompanhem quarta-feira.
Edição especial, como vocês acompanharam aqui. Vamos seguir o nosso prêmio, porque tem ainda algumas categorias, e a gente vai falar agora sobre algo muito interessante, que é a iniciativa inovadora. Vamos lá, vamos saber quem são aí os finalistas dessa categoria. Sistema que automatiza a publicação de textos a partir de vídeo e áudio. Vibe Coding para criar ferramentas. Wall Flash. Chegou o Wall Flash, para você que quer ficar por dentro de tudo de um jeito ainda mais rápido. O formato que você já conhece das redes sociais, agora é com as notícias e programas do Wall. Uau! Isso é muito interessante, que é o que está nos bastidores. Eu chamo aqui a Poliana Félix para entregar o prêmio. Cadê? Maravilhosa! Ela que também é um dos nossos talentos. Olha essa mulher chegando aqui, gente. Essa mulherada que arrasa no UOL. Olá, boa noite. Boa noite. Dá uma boa noite aqui. Boa noite, plateia maravilhosa. Que momento, hein? Quando a gente pensa em inovação, quanta coisa acontece nos bastidores. E quem será que vai levar esse prêmio para casa? Vamos lá, que eu te ajudo a segurar. Bom, acompanhe a Poliana, ela é colunista do UOL e ela também está nas nossas redes sociais com conteúdo incrível, sempre te dando dicas. Vamos lá. E o vencedor de iniciativa é? Vibe Coding, para criar ferramenta. Uau! Derrubar a barreira entre ideia e execução, agilizando a produção de ferramentas internas e de soluções que maximizam o engajamento do usuário. Essa é a profunda transformação na criação de produtos digitais que oferece o Vibe Coding. Nossa equipe, vencedora da categoria Iniciativa Inovadora, não só dominou essa tecnologia, como também se tornou referência no país. Hoje, desenvolver uma calculadora de imposto de renda ou um jogo interativo é viável em menos tempo, a um custo menor e sem sobrecarregar o time de desenvolvimento. Maravilhosos! Eles que criam, esses são... Ó, a alegria. Não só dominou essa tecnologia, como também se tornou referência no país. Hoje, desenvolver uma calculadora de imposto de renda ou um jogo interativo é viável em menos tempo, a um custo menor e sem sobrecarregar o time de desenvolvimento. Fernando Notari, Gabriel Francisco Ribeiro, Igor Simões, Giovanni Pereira dos Santos. É o time que faz acontecer. Parabéns. Vibe Coding. Que trem é esse? Boa noite, parabéns. Me conta isso aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Fabiola. Vibe Coding é o uso dessas LLMs, desses grandes modelos de linguagem, não para geração de texto, não para geração de vídeo, não para geração de imagem, mas para geração de código, no sentido de programação mesmo. O Vibe Coding, o conceito, o termo, desde que ele surgiu até agora, deve ter menos de um ano. A nossa equipe aqui no UOL, que está o Gabriel, está o Igor, tem o Molina também, que está lá na redação trabalhando, também é muito nova, é algo muito novo ainda. A gente está dando nossos primeiros passos, muito legal ganhar esse prêmio aqui. Mas o que vocês fazem na prática, por exemplo? De que maneira o Vibe Coding ajuda na produção de conteúdo do UOL? O Vibe Coding, eu acho que ele aproxima dois pilares do UOL. Um é o desenvolvimento, sempre estar na vanguarda tecnológica, e o outro é o editorial, a gente na redação ali. Sou jornalista, não sou programador. Com o Vibe Coding, então, a gente consegue criar produtos interativos muito rápido. Ali mostraram uma calculadora, um joguinho, tem vários outros desse tipo. E a gente consegue também criar soluções rápidas para facilitar o trabalho dos jornalistas.
Então, para transformar um flash em texto, então a gente captura as imagens, a gente faz a leitura dessas imagens, desses vídeos, com o uso de LLM, a gente passa para um outro agente escreve o texto, um outro agente edita o texto e deixa um rascunho salvo no publicador, onde na ponta final tem um jornalista humano, sempre um humano no final do loop, para editar esse texto e botar no ar. E de onde vêm as demandas? As demandas vêm de vários lugares. A gente tem Murilo, o Murilo, aqui, enlouquecedor. Com muitas demandas sempre. A gente tem o Igor ali, é um dos caras que mais demanda a gente, trabalha com SEO, então a gente também tem agentes para melhorar desempenho em SEO e coisas do tipo. O que foi mais revolucionário que vocês já criaram a partir do Vibe Coding? Assim? O que você achou que foi o grande diferencial do UOL e que marca? Assim? Essas ferramentas de facilidade na produção de texto, na geração de conteúdo. Isso que é a equipe que usa de jornalismo? Isso é a equipe que usa. Mas, por exemplo, do usuário final, por exemplo? São jogos, a gente tem criado jogos, a gente tem criado calculadoras, são produtos interativos que antes poderiam demandar meses de trabalho de desenvolvimento. Hoje a gente tem essa ideia editorial, eu, o Gabriel, que somos jornalistas, do que pode ser interessante para o público final. Então, a gente desenha muito rápido um esboço desse projeto e depois passa para o Igor, que é o desenvolvedor da equipe, e ele dá o talento final. O que vocês estão planejando para as eleições e para a Copa do Mundo? Só para a gente já ter um aperitivo. Acho que ainda não pode falar. Deixa, Murilo. Não? Nada? Nem um pitaco? Nas eleições a gente tem muitos... Muito legal, né, Felipe? Que a gente usa aquele mapa da apuração. Não são eles que fazem, não? Vamos descobrir. Vai sobrar. Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas, gente, para a nossa inovação. Parabéns, muito legal. Usamos demais isso. A gente, às vezes, nem sabe que vem daqui, né? Muito legal. Vamos para a nossa próxima categoria? Coloca aí na tela quem são os indicados. Ele fez isso outra vez, como o professor abusou de alunos por décadas. A gente vai mostrar como esses crimes aconteciam debaixo do nariz de professores, diretores, pais e mães. O assalto que levou um idoso inocente a ficar 3 anos na cadeia. No dia 24 de setembro de 2021, Gerardo foi preso. Ele foi acusado de ser o 4º assaltante do Banco de Codó e condenado a uma pena de 15 anos em regime fechado. Os rastros deixados por lobistas no Congresso. Se virar lei, obrigará os deputados a reportar as interações com os lobistas e os interesses que foram defendidos a cada audiência com eles. Bom, para entregar o prêmio de investigação jornalística, Murilo Garavello sobe aqui, porque ele é um batalhador do núcleo de investigação do UOL. Eu acho isso extremamente importante. Desde quando ele assumiu, né, o conteúdo do UOL, ele faz questão de investir no jornalismo investigativo e é um dos corações aqui, né? Vai lá, vamos lá. Quem é o grande vencedor? Os rastros deixados por lobistas no Congresso. Uau! Venham para cá os vencedores! Os repórteres Júlia Afonso e Tiago Mali descobriram uma estrutura nos bastidores do poder que impacta desde a saúde até o que chega ao prato das crianças nas escolas. No trabalho árduo de mais de 2 meses de investigação, eles analisaram milhares de propostas oficiais do Congresso, revelando uma realidade chocante. Mais de 2.000 foram escritas por lobistas, muitas sem que os parlamentares fizessem nenhuma alteração. A reportagem pautou um debate fundamental sobre a necessidade de regras mais duras para a interferência dos lobistas na política. Tiago Mali. E a Júlia não veio? A Júlia Afonso? Está em Brasília. Ela está em Brasília, não conseguiu vir. Então pode entregar. Venham aqui para o meio. Vem aqui, Tiago. A fotinho oficial. Tira uma com o Murilo também. Fundamental sobre a necessidade de regras mais duras para a interferência dos lobistas na política. Tiago, senta um pouquinho, vamos bater um papo.
O Thiago Malli, que hoje estava com uma baita reportagem também, falando sobre autopromoção. Hoje, no UOL, uma autopromoção dos políticos brasileiros, dos deputados. Boa noite, Thiago. Boa noite, Fabiola. Muito feliz com o prêmio, muito feliz de estar aqui com você. Aliás, você que tem feito um trabalho incrível no UOL, né, o Thiago, eu fico muito impressionada como ele consegue tantos dados e ele vai mapeando tudo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa reportagem, sobre esses rastros. Quais foram esses rastros que você encontrou? Essa foi uma reportagem que eu fiz com a minha parceira, Júlia Afonso. Há muito tempo a gente via aqui e ali algumas notícias falando, olha, determinado projeto de lei, parece que teve algum lobista, ou alguém cantava para a gente essas coisas, parece que tem lobista por trás. E eu sabia que, em alguns casos, dá para você enxergar no documento se o autor originário é outra pessoa. Aí eu resolvi baixar tudo, praticamente, que o Congresso produziu nos últimos anos e procurar, com algumas ferramentas ali, se havia esses registros de autoria de lobistas. Aí chamei a Júlia, ela se juntou a mim com um sorriso no rosto para ler milhares de documentos ali, emendas, projetos de lei. Não seriam muitas pessoas que estariam tão felizes com isso. Quem não leu essa reportagem, eu recomendo demais que vocês deem aí um Google e vocês vão cair na reportagem do Thiago e da Júlia. E eu lembro, Thiago, quando você entrou comigo ao vivo para falar sobre essa reportagem e a gente abriu no telão, e aí veio, né, as grandes empresas que são lobistas, né, e a influência, e depois a consequência, o projeto apresentado, o projeto aprovado. Né? Como é que foi a pressão, né, quando vocês divulgaram isso? Como é que é lidar com isso? Uma coisa muito interessante é a dimensão disso. A gente sabia, né, que tem lobista, é o trabalho deles, né, atuando no Congresso. O que a gente não sabia e que a gente descobriu é que os textos chegam na íntegra e os deputados e senadores apresentam e aprovam sem mudar vírgula. E a gente começou a conversar, inclusive, depois de descobrir isso, com os lobistas que falaram, não, a gente entrega e eles vão lá, e às vezes em off, falando. E isso, para a gente, foi uma descoberta que nos deixou um pouco chocados. Assim. Foi engraçado, até, estava comentando com o Ineu, recebi algumas mensagens de lobistas, depois recebendo ordens para não entregar mais o arquivo digital diretamente aos deputados, para que fosse entregue ou impresso ou de alguma outra forma, para tentar apagar esses rastros. Mas é interessante a gente conseguir descobrir o caminho desses interesses. Não são todos que têm dinheiro para fazer lobby, não são todas as categorias que conseguem ter esse poder frente aos deputados e senadores. Então, é interessante, quando a gente sabe que um deputado ou um senador apresentou um projeto, tentar rastrear de onde que vem aquele interesse. Isso é informação pública, transparência, é importante para nós saber. E você é um jornalista especializado em dados, né? Isso é muito importante. Queria que você falasse rapidamente também, Thiago, com essas novas tecnologias. Eu já te perguntei isso no ar, inclusive, por exemplo, o uso da inteligência artificial. Está mais fácil compilar, está mais rápido? Né? Porque eu fico imaginando a dificuldade disso antes dessas ferramentas. Né? De que maneira isso tem ajudado nesse jornalismo a partir de dados? Tem ajudado muito. Acho que a gente ainda está descobrindo e tem muitos caminhos para descobrir, mas tem coisas que eu nem começaria a fazer e que, hoje em dia, eu consigo fazer em um dia ali. Então, se eu recebo uma pilha imensa de documentos, antes de pensar em desistir, porque é muita coisa, não vai dar tempo, eu já consigo armar um esquema para agentes me ajudarem a ler, a resumir os documentos, ou então sites que são mais difíceis de extrair informações. Isso que o Notário estava falando também de vibe coding, a gente acaba usando para criar robôs que vão lá nos sites, fazem milhares de consultas como se fossem um ser humano e entregam um resultado direto para a gente. Tem muita oportunidade para o jornalismo de explorar essas ferramentas para trazer informação pública de qualidade. Mas a importância de ter um humano por trás como você, né? Sempre precisa, né, Fabi? Uma salva de palmas para o nosso grande repórter investigativo, Thiago Malli. Fica de novo no X, que na sua foto não foi captada aquele sorriso lindo de vencedor. Vai lá. Eu errei o X, né? Vamos para a próxima categoria, gente. Essa é muito boa, óbvio. O furo do ano. Vamos ver quem são os indicados.
favor de Beto Louco a Alcolumbre. Mensagens a que o UOL teve acesso mostram que um empresário conhecido como Beto Louco, que é investigado por fraude e lavagem de dinheiro, forneceu canetas de Monjaro para Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado. Esquema usou brecha do Banco Central em débito automático para dar golpe em aposentado. O Banco Central mudou as regras do débito automático sem você saber e o resultado é uma enxurrada de cobranças indevidas a aposentados. Os bancos ganharam com isso. Os grampos secretos de Moro. A Polícia Federal encontrou pela primeira vez o registro integral de um grampo de 40 minutos feito por um então colaborador da 13ª Vara Federal de Curitiba. Gente, dificílimo escolher qual foi o furo. 3 grandes furos, além de muitos outros que a gente deu nesse ano de 2025. Mas eu chamo aqui o nosso chefe também. Vem para cá, Gimenez. Alexandre Gimenez conosco. Agora para entregar. Uma salva de palmas, porque muita gente aqui é chefiado por ele. Trabalhou muito em 25, hein? Pode vir aqui para o meio, não fica no cantinho, não. Vamos te mostrar um pouco. Dá boa noite. Boa noite, colegas. É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que eu recebi mais aplausos que a Poliana e que a Cris Guterres. É a vitória da noite. É porque você é diretor. Só para te dizer. Eu vou fingir que gosto de mim mesmo, mas enfim. E o vencedor do furo do ano é? O esquema usou brecha do BC em débito automático para dar golpe em aposentados da Amanda Rossi. Amanda Rossi, vem pra cá, é um furaço esse. Um grupo de empresas retirou milhões de reais da conta de aposentados do INSS. A reportagem da jornalista Amanda Rossi escancarou esse golpe milionário que atingiu idosos de baixa renda, analfabetos e moradores do interior do Brasil, vencendo a categoria Furo do Ano. A partir de uma profunda análise de dados, a notícia revela que uma brecha nas regras de débito automático no Banco Central facilitou o esquema. Com o escândalo, o Banco Central voltou atrás, retomando uma proteção mais rígida aos cidadãos e evitando outros casos absurdos como esse. Amanda Rossi, uma salva de palmas enquanto ela tira a foto. Uhul! Esse foi só um, porque ela deu não sei quantos furos. Fica aí para mais uma foto bem maravilhosa. Amanda, quantos furos você deu esse ano? Você tem ideia, não? Porque foram muitos, eu não sei quantas vezes eu te coloquei ao vivo no All News. A gente abre, porque a gente acompanha o furo igual vocês, viu? A gente abre ali o All News e a gente fala, caraca, essa reportagem da Amanda, chama ela para o All News e ela vai. É sempre muito bom. Você gosta de participar? É ótimo. Eu, não é para falar bem do UOL, não, mas eu acho gostoso quando a gente tem a possibilidade de diversificar a forma que a gente apresenta a notícia. É uma notícia, mas a gente distribui de várias formas porque a gente quer que ela chegue em mais pessoas possíveis. Então, quando a gente conversa ao vivo, a gente está falando de uma forma mais espontânea. Isso vai chegar em uma parte do público. Quando a gente faz um vídeo para o YouTube ou um vídeo flash, né, vai chegar em outra parte do público. Então, é sempre muito bom. A gente fala, Murilo, que os parceiros gostam de participar ao vivo? Bom, né? Ô, Amanda, eu queria saber como é que você... Porque você recebeu... Esse furo você deu a partir de uma informação que você recebeu de uma fonte, é isso? Na verdade, a fonte chegou depois. Esse furo começou... É até legal dizer isso, porque, ainda mais nesse caso, que a gente tocou grande, a gente tocou nos grandes bancos nacionais nessa reportagem, né? Então, tem a dúvida, né, se vem de cima para baixo, mas é muito legal que as histórias, elas muitas vezes surgem de baixo para cima e aí a gente recebe todo o apoio da nossa chefia para fazer. Eu estava de férias quando estourou a operação do INSS. E eu cheguei de férias, eu falei, eu quero entrar nessa história. E aí comecei a arrumar um jeito de tentar entrar nessa história, porque essa reportagem, para quem não viu, ela mostra uma segunda fase da fraude do INSS, que era uma fraude fora do INSS, mas era uma fraude que ela contou com uma brecha no Banco Central, foi o que a gente descobriu,
para que esse golpe fosse dado nos aposentados depois que eles recebiam a aposentadoria no banco. Né? Então, ela começou assim, como um desejo de entrar na história do INSS, e depois a gente começou a publicar as histórias aos poucos, né? E até que daí algumas pessoas começaram a procurar a gente, inclusive fonte anônima, para indicar para a gente. Vítimas ou pessoas que viam acontecer Pessoas que trabalhavam dentro? no mercado financeiro. E que também estavam indignadas. Né? Eu até trouxe o celular aqui para ter uma colinha, você falou das vítimas, e isso é uma coisa que eu me orgulho muito dessa reportagem, porque essa reportagem, a gente teve um resultado, né, que o Banco Central fechou essa brecha depois dela, e a gente conseguiu que, a partir desse ano, milhões de aposentados deixassem de ter essas cobranças indevidas. Então, a gente está falando, trouxe a colinha aqui que está no nosso vídeo, mas do José Antônio, de 75 anos, analfabeto de Minas Gerais, do José de Ribamar, de 88 anos, do Maranhão, a dona Rosalina, de 68 anos, analfabeta da Bahia, né? Pessoas idosas, pessoas, muitas vezes, que moram na zona rural ou em cidades muito pequenas, analfabetos, que não tinham ciência que a sua aposentadoria estava sendo reduzida por causa dessa brecha. Né? Então, assim como a gente ficou muito impactado nessa reportagem, meu editor, o Thiago Erdi, que foi fundamental nessa reportagem, depois eu até falo um pouquinho mais dele, mas depois a equipe da arte, a equipe do vídeo, quando a gente foi pegando os RGs dessas pessoas para fazer o vídeo e vendo quem que estava sendo impactado por esse golpe e quem que a gente estava buscando alguma mudança, para quem que a gente estava buscando alguma mudança, a gente ficava muito impactado. E as pessoas também, dentro do mercado financeiro, também viam essa fraude acontecendo e nada mudava há muitos anos. Então, por isso, a gente, quando começou a publicar, a gente começou a ser procurado por pessoas que queriam mudar essa realidade. E aí os olhinhos dos estudantes de medicina brilham, porque esse é o início do nosso sonho de se tornar jornalista, né? De realmente, porque a gente acredita que a gente pode mudar o mundo para melhor, né? Parabéns, Amanda! Obrigada. Parabéns! Eu queria só, então, agradecer, né, o trabalho coletivo, porque eu estou aqui sozinha, mas esse trabalho ele contou com o pessoal da arte, contou com o pessoal do vídeo, contou com o jurídico do UOL e contou também com o meu editor, como eu disse, o Thiago Erdi. É muito legal quando a gente tem esses trabalhos de colaboração intensa entre reportagem e edição, que a gente vai pensando estratégias para robustecer o trabalho. Né? A gente não estava lidando com pouco, a gente estava falando de grandes bancos e do Banco Central. Então, quero agradecer aqui também o meu editor, o Thiago Erdi. Obrigada, gente. Parabéns! Amanda, que tem várias... A reportagem dela da farmácia também, nunca esqueço. Toda vez que eu vou na farmácia, pedem meu CPF, eu lembro dela. É muito boa essa também, que ela descobriu os bastidores disso. Leiam. Vamos ao grande prêmio do 8º Prêmio UOL de Conteúdo. E eu chamo a Judite Brito para vir aqui trazer o grande vencedor. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada, boa noite a todos. Parabéns, UOL, 30 anos. Vamos lá, o grande prêmio de jornalismo vai para... série de reportagens Brasil dos Privilégios. Uma série de reportagens da nossa equipe desmascarou os penduricalhos que colocam o judiciário e o Congresso brasileiro entre os mais caros do mundo. Uma pirâmide invertida, com juízes novatos ganhando mais do que os ministros do STF. Bilhões em verbas extras que irrigam gabinetes parlamentares. Regalias que ficam de herança. Nossos repórteres analisaram exaustivamente milhões de contra-cheques e salários de servidores públicos, com resultados decisivos, que levaram o MPF a entrar com ação contra os supersalários na busca por restituir os cofres públicos e o bolso do brasileiro. Uhul! Venham para cá de novo, Thiago. O Thiago... Com juízes novatos ganhando mais do que os... Só tá o Thiago aí ou tem mais gente? O Thiago, a Juliana, a Amanda, Matheus, todo mundo vem para cá. Sobe todo mundo que estiver aí dessa série gigantesca. A Letícia não tá aqui. A Carol, podia vir a Carla. Venham, venham. Aê, parabéns, Thiago. Ok, daqui mais um. Parabéns.
fotinho oficial no X. O pessoal tá de Brasília. Pode? Aí, umas fotinhas. Dá um sorriso. Muito bom. Thiago, você continua no palco com a gente para que a gente possa... O Thiago voltou. Brasil dos privilégios. Ninguém aguenta mais esses privilégios. Como é que começou essa reportagem, Thiago? Na verdade, a série inteira foi uma iniciativa do UOL. Logo que eu vim para o UOL trabalhar, já havia essa ideia, ela já tinha sido gestada aqui, me deram uma missão, assim como para outros repórteres, para várias pessoas aqui do UOL, de começar a vasculhar e tentar entender melhor como que funcionavam esses privilégios que tem, principalmente ali dentro do funcionalismo público. Então, a gente começou a vasculhar bastante. Na matéria inicial, a gente fala muito do judiciário, que é onde nós sabemos estão concentrados, né, os privilégios, mas também do Ministério Público, um pouco do Executivo. E ali a gente começou a fazer uma série de reportagens com uma equipe incrível que a gente tem no UOL. Ali na série Brasil dos Privilégios, vocês veem que tem muitos repórteres diferentes que escrevem com muita propriedade sobre esses privilégios. Já tem quantas reportagens essa série? São muitas, eu não sei, não saberia dizer, mas assim teve essa série do Judiciário, teve a série da AGU, que a Amanda fez com o Matheus Continho, teve os cartórios que a Ju fez muito bem, eu ajudei ela também no final, teve os tribunais de contas, que a gente pegou os privilégios de quem deveria fiscalizar os privilégios dos outros, teve uma série muito grande de reportagens sobre isso. A base de dados são os olerites? No caso do Judiciário, do Ministério Público também, ali você tem os contra-cheques que você consegue baixar eles em formato maior. Mas tem vários lugares onde isso é dificultado. A gente tem que tentar ir caçando essas informações por onde dá, na verdade. Eu vou fazer essa entrevista mais curtinha, porque o coquetel está rolando e ele vai acabar. Já me falaram 3 vezes aqui no ouvido e a gente tem que ir lá para o coquetel. Thiago, parabéns por mais essa reportagem. Uma salva de palmas. E, com isso, a gente encerra o nosso 8º Prêmio UOL. Eu queria agradecer demais a FAAP por fazer essa parceria, abrir o espaço para que a gente faça aqui esse evento. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Parabéns aos 30 anos do UOL. E acompanhem o canal UOL, a página do UOL e as nossas redes sociais. Até a próxima.